Boa tarde, pessoal. Me chamo Bernardo. A gente vai estar aqui para falar um pouco sobre comparadores regenerativos, né? Que é um conteúdo que vai estar na aula 13 da disciplina de Eletrônica 2. Nessa aula, a gente vai estar falando um pouquinho sobre uma introdução teórica, dando os exemplos de utilização, um pouquinho sobre estereses em comparadores, aí a utilização de comparadores regenerativos e, por fim, a gente vai terminar ali com os circuitos limitadores, tá bom? Então, a gente vai falar um pouco sobre a aplicação mais simples do amplificador, que é o comparador. Esse comparador aqui, que é um comparador não inversor simples, né? Ele vai ter o seu terminal negativo conectado ao ground e o seu terminal não inversor a uma entrada. Quando essa entrada for positiva, como a gente pode ver aqui na curva de transferência desse comparador, quando a entrada for positiva, a saída vai ser a tensão de saturação positiva. Quando a saída, aliás, a entrada for negativa, a saída vai ser a tensão de saturação negativa. Então, como a gente pode dar uma exemplificada, para um sinal senoidal aqui de entrada, esse azul aqui, a gente vai ter uma saída quadrática, aqui em vermelho, na amplitude da saturação. Como a gente pode ver aqui, a saturação era em 15, aqui próximo a 15, então deve ser uns 13,5, né, que perde um pouquinho. Mas é bem característico de como é que funciona o comparador. E aqui é a curva de transferência de um comparador com um referencial diferente de zero. Como vocês podem ver, L+ sendo a tensão de saturação positiva e L- a tensão de saturação negativa, VR sendo a tensão de referência. A tensão de referência nesse circuito aqui é um ground, por isso que aqui está zero, né? Então, se a gente tirar aqui do ground e botar uma fonte de tensão, a gente vai conseguir polarizar para onde a gente quiser. Mas claro que a gente deslocando, tem algumas faixas aqui até que positivas, nesse caso aqui, né? Que vão dar negativo no comparador. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre o transistor como comparador também. Querendo ou não, o comparador dá um efeito de chaveamento, né? Querendo ou não. E o transistor também, se for ver, ele pode funcionar como uma chave, né? Mas por que a gente utiliza um amplificador operacional e não um transistor? Porque a curva de transferência, como você pode ver, é bem mais íngreme aqui no amplificador operacional e as tensões de disparo são de amplitudes bem menores. Querendo ou não, o amplificador operacional é um rearranjo de transistores. Então é comum que ele seja melhor. Mas o transistor ele é mais robusto em termos de amplitudes, por isso que ele é mais utilizado em chaveamento de potência, mas em microeletrônica, que é o que é o foco da disciplina, o amplificador é perfeito, né? Não perfeito porque ele tem as suas não idealidades, mas enfim. Eu vou dar um exemplo de utilização aqui de um comparador na geração solar, para você entender como é que a gente pode inserir um comparador em algum lugar. Parte do processo de ser engenheiro é você conseguir ver onde você vai inserir as coisas. Então a gente pode utilizar o comparador como um sinal de comando, como em acionamentos industriais, para ligar um inversor solar. Então imagina, a gente pode polarizar o comparador para ligar conforme uma intensidade solar que seja que vale a pena para ligar o inversor, para que o inversor não gaste energia, né? Mas tem um problema aí, porque imagina que possa ter um dia nublado aí, né? E as nuvens passem por cima do painel solar e dentre essas nuvens você pode ter alguns feixes de luz que causam alguns picos no sinal de entrada do comparador e esses picos podem eventualmente causar alguns disparos acidentais que podem eventualmente comprometer o teu inversor ou os equipamentos que ele está alimentando. Para isso, a gente pode utilizar um dos efeitos da realimentação positiva em comparadores, que é a histerese. O que a histerese faz aqui, né? Ele cria duas tensões de disparo, tanto uma tensão positiva, né, para disparar para o estado positivo, quanto uma tensão para disparo negativo.
E isso, na realidade, é efeito da realimentação positiva que causa tipo como se fosse uma competição com dentro do nó não inversor. Mas eu vou explicar isso mais a fundo mais à frente. Mas, para sair daqui já bem entendido, quando um sinal for positivo, bater aqui a tensão VTH, vai aqui para o estado positivo, mas para perder esse estado positivo, ele tem que voltar até a VTL, que daí vai existir a comutação para o estado negativo. Consequentemente, você também vai ter que aqui do estado negativo e até a tensão VTH para comutar para a tensão positiva. Isso cria essa margem aqui para que um sinal ruidoso possa entrar sem que ele realmente dispare o teu comparador. E em termos de onda, isso aqui é um sinal sem esterese. Como vocês podem ver, a passagem aqui pelo zero, né, com o comparador como referencial zero, vai causar vários disparos, tanto quanto positivo quanto negativo, dentro do comparador, principalmente para esse sinal aqui, né? Mas com a inserção da esterese, a gente começa aqui positivo, aqui ó, só vai mudar para o positivo a partir do momento que o sinal de entrada passar de VTH. Então, aqui ó, passou de VTH, foi para estado positivo. Passou de VTL, foi para estado negativo, e assim sucessivamente. Então, como que se explica a esterese? Bom, como eu falei, é um efeito da realimentação positiva. Então, o próprio Cedra explica dentro dele que, para entender melhor, é melhor você pensar na superposição. A gente vai ver os efeitos aqui no nó V+, né, que é a entrada não inversora, matando as fontes VI e o efeito da saída também. Então aqui, ó, matando VI, a gente e só curto-circuitando com terra, né, a gente vê que a tensão da saída, L+, ou L-, enfim, qual que for a tensão de saturação, vai existir um divisor de tensão aqui. E quando a gente matar aqui a saída, curto-circuitar aqui com terra, a gente vai ver que o sinal de entrada também vai ter um divisor de tensão. Se a gente for somar as contribuições de cada tensão, aqui no nó não inversor, a gente vai ter essa equação aqui. E essa equação exemplifica muito bem o que é a tensão de threshold, tanto positiva quanto a negativa. Então, imagine que o V0 aqui for L+, e você vai querer comutar para L-, né? Você está no estado positivo, você quer comutar para o estado negativo. Então, aqui vai ser L-, aqui vai ser L+, e você quer que aqui seja uma tensão tão negativa que, somados os dois, V mais dê zero. Querendo ou não, precisa de uma diferença de potencial aqui para comutar. Então, esse VI vai ter que ser tão negativo a ponto de, somado com o efeito de L+, eles se anulem e um pouquinho mais para poder comutar de fato, né? Fazendo aqui o rearranjo com V mais igual a zero, a gente chega nessas equações aqui. Veja que para comutar para VTL, você precisa da saturação positiva, claro, negativada. E, contrariamente, aqui a gente tem o VTH. Para você dar o disparo positivo, você precisa da tensão negativada, negativo da tensão negativada. Então, vai ser, querendo ou não, é o contrário e acaba ficando certinho ali, né? Na fórmula que vocês normalmente utilizam. Mas sequencialmente é assim que funciona, tá bom? Então aqui a gente vai ter um segundo exemplo de utilização um pouco mais sofisticado e um pouco mais próprio para o comparador, que é como um conversor lógico. Eu trouxe aqui duas lógicas CMOS e TTL. A TTL é um pouco mais antiga, um pouco... não antiga, né? Não... Ainda a gente utiliza ali em eletrônica digital 1 com a Fernanda, mas como a gente é mais elegante, a gente tem a CMOS aqui, né? Então, imagina que a gente tem um sinal de entrada que ele possa variar de 0 até 5, mas como está aqui em cima, as tensões aceitáveis na lógica CMOS, como tensão positiva de entrada,
entre 0 e 1,5. E é para dar positivo é entre 3,5 e 5. Então, se a gente quiser polarizar o sinal de entrada para aqui, ó, para que a gente possa ter, o sinal de entrada negativo, né? A gente pode também deixar aqui no referencial bem no meio, que é entre 3,5 e 1,5, de 2,5. Então, para comutar para positivo, a gente faz um projeto ali para que o VTH dê 3,5 volts e o VTL dê 1,5 volts, para que eventualmente possa comutar. E a gente deixa aqui uma região de indeterminação, que vai ser justamente, eu acho que é o hold on que se fala, né? Que ele vai manter o estado, né? Querendo ou não. Então, uma região de indeterminação. Mas, como eu deveria já ter falado, né? O comparador ele vai estar mais inserido nos estágios iniciais, ele vai estar mais cuidando da entrada do sinal, né? Então, aqui, por exemplo, no CMOS, a entrada ela até é um pouco aceptiva, tem uma faixa que ele aceita, mas a saída é entre 5 e 4,5 volts. Então, é bem restrito. Para isso, você vai ter um circuito limitador ou possivelmente um filtro. E para isso, a gente tem aqui um circuito limitador, né? Aqui, esse R vai fazer a limitação da corrente e esses zêneres aqui vão fazer a limitação da tensão tanto no ciclo positivo quanto no ciclo negativo. Então, vou usar o nosso amigão aqui, né? Só para dar uma ilustrada para vocês. A gente tem aqui o gráfico de tensão por tempo, né? Tensão. E aqui em cima, a tensão de disparo superior vai ser limitada pelo zener, nesse caso aqui, o zener 1, e a tensão de disparo 2 aliás, a tensão de disparo negativa pelo zener 2. Então aqui a gente vai ter a tensão de zener 1 e aqui embaixo a tensão de zener 2, claro, negativa. Mas claro que o zener, quando ele está polarizado inversamente, ele vai dar essa tensão nominal dele, mas quando a gente está diretamente polarizado, né, ele vai ter a tensão também dele, que é a de diodo. Então aqui a gente vai ter a atuação do diodo contrário um do outro. Então aqui, esse é um exemplo de circuito limitador. Claro que você pode matar um dos zêneres, né? Você vai só tirar aqui a contribuição nele e o sinal vai ficar mais ou menos assim, ó, um pouquinho abaixinho de zero aqui, ó. Mas querendo ou não, você deixa bem perto da atuação bem próxima de zero e um sinal que você quer positivo. Então agora eu vou estar analisando a questão para a gente dar uma aprofundada nos conhecimentos e claro, também responder a questão para quem tiver com dúvida, tá bom? Agora a gente vai analisar aqui a questão aqui 18.33 da 7ª edição do CEDRA, que fala: considere o circuito biestável da figura 1 com sua entrada inversora desconectada do terra e conectada a uma tensão referencial VR. A letra A fala: obtenha as expressões de VTH e VTL em termos dos níveis de saturação do on-pop L+, e L-, R1, R2 e VR. A letra B já vai ser uma questão de substituição, então ele vai querer que você substitua. L+ é igual a menos, L-, que é igual a V, não volts, tá? E R1 igual a 10K, para que a gente encontre R2 e VR que resultam em tensões limiares de 0 e V sobre 10. Isso aqui vai fazer mais sentido depois, no fim, quando a gente vai resolvendo a questão. Tá? Então, primeiramente, a gente vai estar redesenhando o circuito, né? Acho que interessante para você poder ajudar você a equacionar. Aqui a gente vai estar ligando um referencial, né? A gente vai ter que fazer uma pequena análise teórica antes de realmente realizar a questão, porque como aqui vai estar em VR, lembra que eu falei que aqui tinha que dar zero antes? Pois é, agora esse zero vai ser em relação ao VR, né? Então, querendo ou não, agora vai ser
digamos que vai ser como se fosse o curto-circuito virtual aqui, mas não é. É só porque aqui tem que ser uma diferença de zero, né, entre os dois terminais. Então, aqui vai ter a competição entre a realimentação positiva com a entrada. Então, só equacionando o nó não inversor aqui, a gente chega aqui L mais menos VR, que vai ser a tensão que vai precisar aqui, dividido pelo R2. Vai ser igual a VR, que é a tensão que vai precisar aqui, menos VTL. Lembrando que quando está na tensão de saturação positiva, para que ele possa comutar para o estado negativo, você vai precisar passar pela tensão negativa. Aliás, tensão de threshold negativa. Então, você vai querer o L+, vai estar relacionado com o VTL e o L- vai estar relacionado com o VTH. É o inverso. Então, fazendo esse equacionamento aqui, desenvolvendo, a gente chega aqui L menos VR dividido por R2, né? Como dito antes, é igual a VR menos VTL dividido por R1. Botando VR tudo de um lado, a gente consegue deixar VR aqui em evidência e jogando esse R1 para o outro lado também, a gente consegue deixar o VTL desse lado em evidência. Então, só rearrumando essa expressão aqui, a gente chega nessa expressão que é o resultado de VTL. Analogamente, a gente pode fazer a mesma observação que a gente fez antes, só que agora para o VTH, né? Aqui a gente fez para o VTL, aqui é para o VTH. Você poderia fazer a mesma análise, mas sabendo e tendo noção que a única diferença entre os dois, de VTH para VTL, é que o L+ vai ser agora L-, e que o VTL agora vai ser o VTH, é só você realmente substituir aqui dentro, tá? Então você vai conseguir exatamente a mesma expressão, só que em vez de L+, você vai ter L-, tá? Então essas aqui são as duas expressões que a gente estava querendo na resposta A. Pode ver que não é uma questão tão difícil assim, tá? Lembrando que VTL é dual de VTH, mas é apenas no equacionamento, porque não necessariamente os valores deles vão ser duais, né? Não necessariamente vai ser positivo e negativo. A letra B, agora, a gente vai estar substituindo aqui o L+ por V. Consequentemente, L- por menos V, R1 por 10K e VTL por 0. Consequentemente, e futuramente eu vou botar que VTH vai ser V sobre 10, né? Então aqui a gente substituindo o VTL por 0, o R1 por 10K aqui, né? A gente vai chegar nessa expressão aqui e fazendo o mesmo com o VTH, a gente agora vai substituir o VTH por V sobre 10, né? Tá? Aqui não apareceu, mas aqui na questão aqui, ó, a gente vai querer assimilar o V10, V sobre 10 aqui como VTH, tá bom? Então aqui a gente bota 0 aqui desse lado, R1 10K, bota o VTH como V sobre 10, e aí você vai ter duas equações com duas variáveis. Então você tem aí um sistema linear. Então, na realidade, para você conseguir de fato equacionar aqui essa equação, você pode simplesmente subtrair uma da outra, porque daí você vai realmente estar eliminando uma variável aí. Lembrando que essa V aqui, não tecnicamente, é uma variável, mas é uma variável do circuito mesmo, porque você vai entender no final, tá? É uma variável realmente do circuito. Então, V sobre 10 aqui, ó, subtraindo os dois circuitos, a gente vai ter V sobre 10 menos 0, aqui, ó. Essa parte aqui menos essa parte aqui, que se anulam.
e 2 vezes dessa atuação aqui, ó, mais V vezes 10K sobre R2, menos V vezes 10K sobre R2. Então, 2 vezes isso aqui. Então, a gente chega aqui, V sobre 10 é igual a 2 vezes V vezes 10K sobre R2, que só rearranjando você chega aqui, R2 é 200 mil ohms, 200 quiloohms. Voltando ali para a expressão do VTL, a gente vai substituindo aqui o R2, a gente chega aqui, o VR é igual a 0,0476 V. É importante esse grau aqui de precisão, porque querendo ou não, o V é uma variável, e essa variável vai se controlar bastante o sistema. Então é interessante que você deixe esse grau de precisão, ou até mesmo V sobre 21. Então, como a gente sabe, R2 é 200 kΩ e VR é igual a 0,04762 vezes x, ou V sobre 21. O resultado da questão B é um circuito comparador não inversor com uma variável V que ajusta qual valor deve ser atribuído a VR para tal que TL fique zerado e VTH fique V sobre 10. Ou seja, é um sistema que vai estar se autoajustando, né? Você só ajusta ali o VR e ele vai estar com essas tensões aqui, VTL zerado, e o VTH vai ser a tensão de saturação dividido por 10. Porque lá, eu não sei se vocês lembram, aqui no começo da questão, é, a gente vai estar atribuindo aqui, ó, o L mais igual a V. Então significa que o VTH sempre vai ser a tensão de saturação dividido por 10. Então, se a tensão de saturação do seu sistema for 15 ou 10, só divide por 10 e VTH vai ser, por exemplo, 1,5 ou 1 volts, né? É isso aqui, então. Agora a gente vai para simulação para poder verificar a resposta aqui da questão B. Agora aqui para realizar a simulação aqui da nossa questão, eu vou estar utilizando o Falstad, né? Por meio desse endereço aqui, vocês podem acessar ele ou pesquisar ele no Google. É um software feito em browser mesmo, né? Em navegador. Então não é necessário baixar nada, é bem leve também. E para utilizar ele, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui e apertar em novo circuito, que aparece novo. Nada, né? Não aparece nada. Então aqui, ó, eu vou estar inserindo os resistores com R, agora R minúsculo, e as conexões elétricas com W, por isso que não se estranham de só estar aparecendo as coisas, tá? E aqui, ó, eu vou escolher blocos de construção ativos e eu vou estar escolhendo um amplificador operacional com mais em cima, porque é mais bonitinho mesmo. Aqui, ó, W conexão elétrica. Opa, tem que ser bem certinho, senão vai dar como errado. Aqui, ó, tá conectando aqui. Aqui eu vou estar conectando as fontes de tensão, né? Então, eu vou estar vindo aqui, ó, entradas e fontes, terra, o G minúsculo, e a fonte de tensão de dois terminais é V. Então, eu vou estar aqui, ó, V, opa, V, e aqui eu vou estar com a tensão de só um terminal mesmo, que já é o suficiente, que é V maiúsculo. Deixa eu até verificar aqui, ó. Ó, tensão de um terminal é V maiúsculo e tensão de dois terminais é V minúsculo. Se eu apertar G, eu consigo. Opa! Se eu apertar G minúsculo, eu consigo assimilar um ground aqui. Então, apertando aqui em cima da fonte de tensão, eu consigo mudar a fonte, o tipo de fonte que eu vou querer, né? Como a minha entrada de um comparador é melhor de se ver por meio de uma onda triangular, eu vou estar botando aqui uma onda triangular, tá bom? Então, de uma tensão aqui de, não sei, 5 volts, né? Acho que 5 volts tá bom. Para a gente poder verificar como está em função de V, né? Nosso V vai ser 10 para que, né, a gente possa pegar a nosso resultado aqui, ó, na apresentação.
Pegando o resultado aqui da apresentação, aqui, ó, assimilando aqui, ó, 200K, que é o que a gente descobriu. Aqui é 10K, porque é dado pela questão. E aqui vai ser 10 vezes, vai ser o V vezes 0, opa, 0,04762, que vai resultar em 0,4676. 0,476. Tem que ser ponto porque é inglês, né, pessoal? Então aqui. Com isso a gente já tem o nosso comparador. Para isso, para a gente poder visualizar agora no osciloscópio aqui do Faustad, a gente bota visualizar aqui na bancada, a gente vai ver a entrada, e aqui a gente bota aqui no cabo, aqui, né, visualizar na bancada, aqui a gente vai ver a saída também. Então combinando os dois aqui, ó, os dois ficam sobrepostos um sobre o outro. E para a gente poder ver mais de perto o que a questão se tratava do VTH ser igual a V sobre 10 e o VTL ser zero. Aqui, ó, tensão, como aqui é no inversor, né? Aqui, ó, vai ser o zero. Então, ó, menos 12 milivolts é o VTL, bem próximo a zero, né? E aqui, para VTH, a gente pode dar dando um zoomzinho. E para dar um zoom, a gente pode só arrastar aqui, rodando aqui do mouse, né? Que ele vai dar um zoomzinho aqui. Ó, dando esse zoomzinho aqui, a gente pode ver que, ó, a tensão de VTH é 1.008 volts, ou seja, bem próximo de 1 também. Então, aliás, aqui, ó, aqui mudou um pouquinho, 16 milivolts, e aqui 1.008 volts, conforme a gente, né, tinha estipulado ali na questão. Então é isso aqui, pessoal. Então aqui eu acabei inserindo agora duas fontes, uma triangular com 40 Hz e 5 volts na entrada. E aqui eu vou estar botando uma tensão de 500 milivolts com 2 kHz de corrente alternada, ou seja, esse aqui é triangular e esse aqui é senoidal, para esse aqui justamente simular o efeito de um sinal ruidoso. Como vocês podem ver aqui, ó, o sistema não dispara, né? Dispara, claro, com as tensões de threshold batendo, mas não dispara múltiplas vezes, né? Porque ele não comuta na tensão de threshold, ele não entra, não tem uma amplitude maior que a margem de esterese desse sistema aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Obrigado por ter visto essa videoaula. Um abraço. Tchau, tchau.